Saudações, queridos amigos, tudo bom com vocês? Bom, hoje nós vamos falar do animal de poder, lobo, o totem do lobo. Dentro do xamanismo, o lobo é um dos guardiões das 4 direções, né? O lobo corresponde ao guardião do sul, a águia seria o guardião do leste, o urso seria o guardião do oeste e o búfalo seria o guardião do norte. Notem que esses animais são predominantes, né, na América do Norte, então esse ensinamento vem dos índios de lá. Mas várias tribos, né, elas entendem os guardiões deste modo. Então, dentro do xamanismo, acabou se adotando esses 4 guardiões das 4 direções. Então falaremos de um guardião, né, hoje do sul. Bom, o lobo ele é muito semelhante ao cachorro, né? Só que o cachorro ele está acostumado conosco. O lobo não, o lobo já seria o sentimento selvagem, a energia selvagem. Eles são extremamente territorialistas, eles demarcam território. Isso quer dizer que a energia do animal de poder é um animal de proteção, né, já que ele demarca a área. Na essência espiritual desse animal, ele marca aonde ele protege. Então ele é um grande guardião, né, daqueles que têm esse totem. Além disso, eles também são exímios professores. A gente vê o modo que eles tratam os filhotes, né, a proteção que eles fazem. E como esses filhotes crescem se assemelhando aos seus tutores. Então isso é a prova de que o lobo ele é um grande guardião, ele é um grande professor. Bom, a gente vê muito o lobo uivando para a lua, né? A gente tem essa visão mística deles, né? De quando a lua cheia eles uivarem mais do que dias que não são de lua cheia. No mundo físico, eles fazem isso para espantar, né, a alcateia inimiga, né, de outro território, para falar que eles estão ali e que o território é deles, e também para chamar, né, seus amigos da alcateia para caça noturna, para se juntarem, enfim. Olhando deste modo, observando essa atitude no mundo físico, percebemos que no mundo espiritual o uivo é para afastar as más energias e para atrair protetores, né? Porque no mundo físico ele afasta a alcateia vizinha e chama os seus amigos, né? Chama o grupo familiar dele para se juntarem para caça ou para se protegerem. Enfim, os lobos, eles se dão muito bem em grupo, eles trabalham no coletivo, eles caçam no coletivo, sozinhos eles não conseguem caçar, a não ser animais extremamente pequenos, mas eles são muito estratégicos e isso demonstra um espírito de grupo, né? Um espírito de liderança, um espírito de coletividade, né? Se somos solitários, se não gostamos do coletivo ou estar no coletivo, demonstra que falta um pouco, né, da energia do lobo. Então o lobo para as pessoas solitárias pode ser um grande professor, se chamarmos, né? Porque aí trabalharemos essa energia necessária, né, que é a energia do coletivo. É a energia de estar em interação com as pessoas e não se isolar tanto. Mas provavelmente, né, as pessoas que se isolam não possuem o lobo como animal guardião. Geralmente, quem tem esse guardião são pessoas que trabalham muito bem em grupo, né, e trabalham melhor sozinhas elas não conseguem desenvolver. Bom, fora isso, o lobo não é muito comunicativo, né, assim como coruja, eles não são de muito alarde, eles observam muito. Então eles aprendem também pela observância. Porém, a coruja ela é mais solitária, né, do que o lobo. O lobo, ele fica muito bem em família, né?
A diferença é ver, né? O cachorro e o lobo, eles são tão semelhantes, né? Geneticamente. As pessoas falam que o próprio cachorro veio dos lobos, mas perceba que há uma diferença crucial entre eles. O cachorro, né? Ele tem vários filhotes, né? E ele não tem ligação íntima, emocional com um parceiro nenhum. O cachorro, nesse sentido, ele não tem vínculos. Já o lobo, quando encontra o seu par, ele vai até o fim da vida com esse par. E não é interessante você perceber que o cachorro e o lobo são tão iguais geneticamente, em vários aspectos, e nisso são tão diferentes. O lobo, ele é um ser que, quando encontra a sua alma gêmea, vamos colocar desse modo, vai até o fim da vida. E geralmente, né, esse casal, se for a liderança da Alcatel, eles vão, né, liderar por muito tempo. Geralmente, né, não é regra, depende muito da personalidade dos animais, mas se for um casal forte, eles vão ter um território grande e construir uma grande família. É interessante como os cães, né, são tão diferentes, né? Os lobos, eles também não são muito domesticáveis, muito diferente dos cães, né, que se permitiram domesticar. Então a energia, né, quando a gente fala dos guardiões, a energia do lobo e do cão são totalmente opostas. Apesar das poucas semelhanças, né, genética, muita semelhança, pouca semelhança na atitude, e em vibração ainda mais, né? Talvez, espiritualmente falando, o cão seja uma ramificação dos lobos, né? Porque as vibrações, elas também vão se ramificando, abrindo galhos, né? Se formando outros tipos. Por isso que é tão infinita as possibilidades. Porque a existência, por um caminho, ela nunca vai ficar nesse caminho. Ela acaba se ramificando e formando outros caminhos, e esses caminhos outros e outros. E essas frequências vão se tornando ilimitadas, as possibilidades. Espiritualmente falando, a gente não vê o lobo físico, o que caça, o carnívoro, o de Alcateia, como o espiritual. A gente sempre tem que entender que a energia que está aqui é uma energia mais primitiva. A energia que se solidifica no planeta, na matéria, precisa ser mais primitiva. Mas toda a existência do planeta, para estar no espiritual, ela tem uma elevação. Assim como nós, assim como todos os animais. Então o lobo, elevando o lobo espiritualmente, imaginando o guardião, ele tem uma consciência acima da nossa. Assim como todos os animais. Assim como nossa consciência no espiritual também está acima de nós. Ou seja, nós temos aqui limitações e os animais também possuem limitações. Mas quando a gente está no plano espiritual, quando estamos falando dos guardiões, aí não há limitação. E a consciência também é plena. Então o lobo que vemos aqui é apenas um traço do que é um lobo guardião. Quando a gente fala que o lobo espiritual é um professor, ele de fato é um professor, porque ele é consciente. O lobo que vemos é apenas a manifestação da frequência do que ele é. Assim, quando a gente fala, né, de nós e que nós temos mestres espirituais elevados, ou seja, nós somos os primitivos, né, estamos aqui sólidos na matéria e temos consciências elevadas na espiritualidade que nos representam. Nossa consciência se elevará muito quando a gente chegar no plano espiritual, assim como o guardião de cada reino, de cada espécie, é uma consciência desperta, é uma consciência acima até da nossa. Então os guardiões, eles são conscientes. Quando a gente fala da personalidade ou de algo que esses animais, esses totens são, na verdade, estamos falando de consciências mesmo, não apenas de instinto. A gente pode falar assim, né, Val? Tem muita gente que fala, vou colocar um guardião aqui, chamar um guardião lá, mas tem que entender que não é a mesma energia primitiva do que a gente imagina que é os animais. Então, tem muita gente que coloca essas técnicas, né?
Eu tenho um lugar e eu vou colocar, eu chamei um urso, eu chamei um leão espiritual para proteger, né, o meu local. Não é bem assim que funciona, que a gente está falando de seres que estão elevados. Claro que a gente pode chamar o guardião para o ambiente, e claro, essa energia ela é tão poderosa, tão forte que sim, ela vai emanar o lugar. Mas eles não são nosso cão de guarda para a gente colocar onde a gente quiser e mandar neles. Então tem alguns ensinamentos que eu aprendi ao longo dessa trajetória, né? Que fala sobre isso, de colocar o guardião aqui, o animal de poder ali, que eu não concordo. Eu acho que eles estão acima do que nós compreendemos, até porque eles estão numa esfera mais elevada do que a nossa. Como então vamos mandar, chamar e fazer uma consciência dessa ficar plantada em algum lugar? Não sei, posso estar enganado, é uma opinião minha, mas a respeito de utilizarmos o animal de poder desta maneira, eu não acho muito válido. Eu acho que quando um animal de poder se apresenta, ele já vem com a sabedoria plena. Nós temos que aprender com qualquer um deles, temos o que aprender. Pode ser qual for, qual se apresentar. Se a gente tiver a humildade de observar e entender que ele é um professor, que ele está vindo de um plano mais elevado e que ele viu coisas que os nossos olhos ainda não viu, nós vamos silenciar para poder escutar ou sentir. Às vezes, geralmente o animal de poder ele não fala em palavras, mas quando a gente está nessa ligação, né, no plano espiritual, esse contato com o animal de poder, a gente percebe tudo o que ele quer nos dizer. Apenas com o olhar dele para nós, a gente já percebe o que ele quer nos transmitir. Se ele anda e nos leva para algum lugar, a gente entende de alguma maneira, a gente recebe a percepção do que ele quer nos transmitir. Então, perceba que realmente, né, não tem a ideia que nós temos, né, dos animais e nós superiores aos animais muda completamente quando falamos da frequência elevada desse animal, daquela energia que fez os animais se manifestarem nesse mundo. Então, meus amigos, o lobo, né, quando a gente quer perceber, né, não só o lobo, mas quando a gente quer perceber o que é, né, qual é a energia do animal de poder, nós temos que observar o animal, toda a atitude dele, por que ele faz as coisas que faz nesse mundo físico, e elevar essa observação, imaginar que esse ser, que esse animal se elevou espiritualmente. Imagine mesmo, use a imaginação, imagine que esse animal está evoluindo espiritualmente, evoluindo, subindo frequências. Aí você vai ter um vislumbre do que seria o animal de poder, do que seria o animal totem, tá bom? Quem tem o lobo tem um grande guardião, um grande professor, um amigo fiel. Ao contrário que dizem, né? Tem gente que coloca, né, lobo em perna de cordeiro, mas na verdade não. O lobo, se todos tivessem a energia do lobo, então nós teríamos grandes amigos de fato. Amigos, pessoas fiéis, né? Diferente do que é dito do lobo. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Eu não vou me alongar muito. Eu quis explicar mais ou menos a esfera do que é e trazer os detalhes, né, do que acontece, né, do lobo no mundo físico e o totem, né, que seria o guardião lobo no mundo espiritual, e ele sendo guardião do sul, né, da roda das 4 direções xamânica, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Gratidão a todos que estão apoiando. Bem-vindo, novos inscritos a esse canal. Gratidão aos antigos inscritos também, viu, por estarem apoiando, fortalecendo esse trabalho. Gratidão, patronos queridos, por estarem lá no Apoia-se. Gratidão por apoiar, por fortalecer. Sem os apoios, sem as contribuições, eu não teria como manter, como seguir em frente. Então, abençoado seja, que multiplique inúmeras vezes em sua vida todo o ato de bondade. Tá bom? Gratidão profunda. E até breve.